Salve minha amiga, salve meu amigo, o tão esperado, tão pedido Jetour T2 4x4 chegou, agora com potência aqui na casa dos 600 cavalos, que é um número polêmico, que eu vou te contar já já, e com a proposta de ser aqui um rival à altura do GW Tank 300. Todos os detalhes desse carro eu te mostro depois da vinheta, então roda aí. Visualmente, agora o Jetour T2 4x4 ele tem pequenos detalhes que identificam essa versão em relação à versão 4x2. Se você acompanha o mercado, você vai ver que naquela versão a gente tem alguns detalhezinhos lá, num verde que é mais digamos, um verde neon ali, e aqui a gente vai ter detalhes mais escurecidos, com exceção da versão preta com a carroceria em preto fosco, que a gente vai ver detalhes em vermelho lá da série Dark Knight. Então a gente tem aqui um carro com faróis Full LED, tem sistema aqui de iluminação de grade, bem interessante, um acabamento bem legal, mas o mais interessante desse carro é as medidas. Se a gente pega ele como principal concorrente ali do Tank 300, ele é um SUV de porte maior. Então vou te contar aqui quais são as medidas desse carro: 4,78 de comprimento, 2,80 de entre-eixos, 1,87 de altura, tem 205 milímetros de vão livre, 2,06 metros de largura, com 28 graus de ângulo de entrada, com 30 graus de ângulo de saída. É um SUV, como você pode ver, ele tem um porte mais caprichado e uma característica visual mais voltada para o off-road, que era o que todo mundo reclamava com relação ao T2, que era um carro com toda essa cara de off-road e no fim das contas não era. Mas a gente entra aqui numa outra polêmica para falar de motorização desse carro. Ele vem com motor 1.5 turbo do ciclo Miller, acoplado a mais 3 motores elétricos. É motor 1.5 mais 2 elétricos aqui na dianteira, mais um elétrico na traseira. Tudo isso são 597 cavalos e 91 kg de torque, porque não é bem assim na real da medida, né? A Jetour optou por considerar que não existe uma métrica padrão para potência combinada e torque combinado, somar tudo. Aqui na traseira também, pequenos detalhes identificam essa versão 4x4, como o logo aqui ADM do lado direito e do lado de cá o logo XWD ou XWD para identificar essa versão que é 4x4. No mais, é o Jetour T2 que você já conhece. E o interessante aqui é esse porta-malas aqui, que são 580 litros de volume, com essa abertura padrão de quinta porta mesmo, e se você baixar os bancos ali, você chega quase a 1.500 litros de capacidade. É um volume bem bacana, e tem um detalhe legal, que se você vier aqui e bater o porta-mala, ele tem aquela sucção, e ele vai puxar e bater sozinho, para você não ter que ficar batendo o porta-malas aqui, numa situação que muitas vezes é desconfortável, né? Mas visual bem bacana desse carro aqui, que lembra um pouquinho também de Land Rover Defender. E agora vem conhecer comigo detalhes do interior, antes de dar uma volta com ele. Bora lá! E aqui no interior, talvez o maior destaque aqui que você perceber de diferença em relação às outras versões é o interior com acabamento escurecido. É um material aqui de muito boa qualidade, parece um suede, parece aqui uma alcântara. Sei que não é esse material, mas é muito interessante a qualidade do conjunto aqui. E toda a parte onde você tem contato com o toque, seja de braço, etc., tudo é macio ao toque. Desde a parte superior do painel até a parte inferior, apoio de braço, volante, apoio de portas, tudo é de muito boa qualidade. Aqui a gente tem um painel de instrumentos de 10,25 polegadas, multimídia aqui de mais de 14, que como você pode ver aqui tem várias funções focadas no off-road. Então você consegue selecionar desde os modos de condução, são 8 modos de condução aqui, selecionando desde os modos normal, eco, sport, até modos focados em lama, em areia, em neve, e até um modo X, que quando você seleciona aqui, o carro vai fazer a leitura do terreno e vai escolher a forma como ele vai funcionar de maneira mais inteligente. Então isso te dá um pouco mais de tranquilidade, caso você não saiba exatamente qual que é o modo adequado, vai deixar que o carro faça a escolha para dirigir de maneira mais inteligente. Falando aqui de conjunto, ele é o híbrido plug-in com a maior bateria, tem 43,2 kWh
que combinado aqui com o combustível, a Jetour estima aqui que esse carro tem uma capacidade de autonomia de 1.300 km. Só rodando aqui no modo elétrico, a gente fez um trajeto São Paulo-Bragança Paulista e ele teve aqui uma autonomia superior aos 100 km com certa tranquilidade, quase na casa dos 200, rodando sem qualquer problema. E por ser um híbrido plug-in, você pode carregar ele na sua tomada em casa. Ele aceita tomadas do tipo AC e DC, e em tomadas de carregamento rápido ele faz de 30% a 80% em 30 minutos. Fora que ainda é um SUV que oferece para você teto panorâmico, oferece os pilotos automáticos adaptativos, tem carregador de celular por indução com refrigeração, assim como os bancos aqui dianteiros também possuem a refrigeração para que você tenha todo o conforto para o uso diário. Então é um carro bem completo nesse aspecto e que o que é mais interessante dele também, para que você vá andar no carro, ele vai te oferecer toda a condição de rodagem legal, mas ele oferece um bom espaço interno, um bom conforto para todos os ocupantes, assim como quem vem aqui no banco traseiro. Aqui, ó, bastante espaço, eu fico numa posição aqui mais cadeirinha, mais estilo sofá confortável mesmo. Tenho bastante distância para o banco aqui da frente, que está na minha posição de dirigir, e também tenho bastante espaço em relação ao teto. Consigo ficar confortável aqui, tem espaço suficiente para 3 ocupantes, mas se rodar somente 2, eu ainda tenho aqui um apoio de braço com 2 porta-copos. Tem saída de ar-condicionado para quem vem aqui na traseira, 2 padrões de USB, USB-A e USB-C. Talvez o grande problema seja com relação à diferença de acabamento. Aqui nós temos material macio ao toque, mas aqui a gente tem plástico que diferencia do que a gente tem com relação ao padrão de acabamento da dianteira. Mas agora que você conhece o carro de um modo geral, eu vou te levar para dar uma volta, rodando com ele em estrada, depois fazer uma experiência off-road com ele em todos os trajetos possíveis e imagináveis e te falar o que eu achei desse carro. Então vamos lá. Então vamos aqui começar essa primeira experiência, primeiro contato com o Jetour T2, agora 4x4, com uma configuração que era tão pedida por quem via um carro com esse porte, com essa cara de carro realmente fora de estrada, mas que para alguns decepcionava por não ter uma tração 4x4, mesmo a gente sabendo que a grande maioria das pessoas não usa essa configuração no dia a dia. Mas a Jetour, ela não só trouxe o Jetour aqui T2 com a configuração 4x4, como trouxe ele numa nova configuração aqui, uma nova combinação de motores, para deixar ele aqui com números até que surpreendentes assim, para o segmento. Mas o que surpreende é que quando a gente pensa em um carro de quase 600 cavalos, a gente pensa num carro com um desempenho, com um comportamento mais visceral, mais absurdo, até inseguro para algumas situações. Mas esse carro aqui está muito bem calibrado e dócil para um uso, digamos assim, comum, né? Então, por exemplo, tô aqui no modo normal, vou cravar o pé no acelerador. Dá uma olhada, ó. Olha a entrega dele como é suave. Ele aumenta a velocidade da forma como ele deve fazer, só que ele não torna essa experiência como uma experiência que você fala, caramba, não consigo dar conta de dirigir esse carro porque ele é potente demais. Assim, não, isso não existe. Ele continua aumentando a velocidade, você sente o torque ali entregue pelo motor elétrico, só que você não tem aquela insegurança dos elétricos entregarem tudo de uma vez só e você ficar ali um passageiro dependendo da eletrônica do carro para controlar a tração, como manter o carro na faixa. Não precisa disso. Ele é um carro muito seguro nesse aspecto. Se eu jogo no modo esporte, a entrega vai mudar, você vai ter ali um carro ainda que vai te oferecer uma configuração, claro, mais esportiva, mas ele ainda continua te entregando a potência de uma maneira que você vai sentir ainda mais um carro mais potente, mais visceral, ao mesmo tempo em que ele continua sendo um carro completamente controlável, completamente dirigível por qualquer pessoa, digamos assim. Então eu tô aqui, ó, por exemplo, eu liguei modo esporte, vou dar uma setinha para a direita e acelerar, ó. O velocímetro aqui aumenta de maneira bem rápida, mas você não sente isso de uma maneira desconfortável dentro do carro. Acho que isso é bem legal. Outra coisa legal que eu achei desse carro é a calibração da suspensão. Ela tem uma suspensão bem mais macia, assim, realmente focado para o conforto, ao mesmo tempo que eu estou dirigindo em estrada e eu não sinto o carro ficar vulnerável assim a vento lateral de caminhões. A gente não sente o carro sensível ao ponto de você precisar de uma calibração melhor. Eu tô aqui a 110 km por hora, brincando aqui no slalom quase,
completamente seguro, com uma calibração de suspensão agradável, com uma calibração de volante dentro do que se espera de um carro, uma calibração mais brasileira mesmo, num carro que, chegando agora no mercado pelo preço que chega, deve sim vender muito. Aí aqui a gente vai fazer off-road do mais leve ao do mais pesado, assim, para testar o carro, né? Então, Para ver a questão do ângulo de entrada dele. Ah, tranquilaço. Que é o trecho que falam que é mata fechada, né? vai segurando, segurando. Isto. Você tem o controle. Depois a gente vai ver a tecnologia atuando. Uhum. Aqui bem apertadinho. Aqui é bem apertado. E uma coisa legal que você pode ligar a câmera para Legal. auxiliar. Que os Jeeps antigos não tinham, né? As tecnologias. Nossa, ajuda muito. No tempo do meu pai, eu tinha que sair do carro para traçar o 4x4 lá, marcado lá, né? Hoje você não sai do carro no conforto de um ar-condicionado. Antigamente o que resfriava era a lama que entrava dentro do carro, a lama geladinha. Hoje você é mais confortável. Ó, macia de suspensão. Uhum. Deu pra ver isso bem na parte de asfalto, né? E um trecho que a gente veio do estradinha de terra. Mas surpreendeu, assim, nesse sentido vamos colocar mesmo. aqui, ó. Coloca aqui, gira, modo de condução. Mais um. Aí. Isso, podemos ir. A gente foi pro modo lama aqui, né? Aqui a gente percebe o motor a combustão ligou. Isso. Isso. Por aqui também, baixadinha e lama. Para. Mais pro meu lado, mais pro meu lado. Isso, vai. Vai. Isso. Agora vai fazendo a curva. Isso. Aí, parou, freou. Vai. Isso. Aí. Isso, agora vamos em frente aqui. Você sabe de quanto que é a inclinação aqui? Aqui tá com 35. 35, mais ou menos. 38. É bastante coisa. Freando e soltando. Isto. Esse é ângulo positivo. Quando o motorista sobe é positivo, quando ele desce é negativo. Vai mais. Agora pro seu lado tudo. Isso. Quando ele patinar, você freia. Vai, acelera. Vai. Aí freou. Ele vai, mas aí você pode bloquear o diferencial traseiro. Boa. Entendeu? Tá? Isto. Pronto, só Ok. acelera. Vai. Isto. Mesmo modo de condução, mesma coisa. Isto. Vai. Parou, freou. Quando ele embicar, você para, vai. Quando passar lá do poste, vai freando e soltando. Vai. Freando e soltando. Vai mais. Até ele embicar. Mais um pouquinho. Aí, parou. Aí, você tem descida. Perfeito. Clica aqui. Isso. Tem também um atalho, né? Você pode ligar a câmera e na câmera o atalho, né? Pronto. Agora é só confiar. Isso. Soltar o freio. Auto hold. Perfeito. Que não é só de frente, de trás, a pessoa vai ficar só de frente também, entendeu? Aqui, vai. Pode.
Aqui Tá. vai mostrar pra mim a parte Devagar. de Isso. do quanto que ele consegue submerso, né? Tem que marcar aqui. Deixa eu largar. Isso. Bora aqui fazer de conta que tô no Rally dos Sertões. Isso. Aí. Parou. Aperta aqui assim, ó. Não, esse aqui. Uhum. Isso. Tira o pé a pouco. Acelera um pouquinho a coisa. Ficou verdinho aqui? Eu não tô vendo. Ficou. Tá. Não acelera, não faz nada. Não faz Faz nada. nada? Não faz nada. Do mesmo jeito, você pode fazer ele subir ou descer. Pô, legal. Tem o HDC? Tem. Mas Uhum. aqui é um piloto automático pro off-road. Você pode, ele vai subir o morro na Sim. marcha, descer na marcha lenta. Pô, que legal. O T-Tour T2 é um carro muito interessante para quem está pensando em ter um carro que tenha a possibilidade de ter um híbrido plug-in na garagem, que é muito bom de dirigir na cidade, muito bom de estrada e ainda tem a liberdade de você usar ele no fora de estrada com toda a vocação que esse carro tem, mesmo te mostrando que o que ele fez aqui com pneus de uso em asfalto. Para mim, a principal polêmica, vamos colocar um número aqui em polêmica, é falar que esse carro tem quase 600 cavalos e 90 kg de torque, sendo que a gente coloca o carro para andar e a gente não percebe tudo isso. Mas ficou bem claro, é uma opção da Jetour de vender os números das potências somadas, o que na realidade a gente percebe que é bem menos que isso. Não quer dizer que o carro anda menos, não quer dizer que o carro anda pouco, o carro anda muito bem, mas claramente não são todos aqueles números absurdos que a gente vê ali na apresentação dos números frios. Consegue ser um carro que tem um bom consumo, você viu que na estrada ele fez cerca de 13,2 km por litro e venceu aqui esse trajeto de off-road com total tranquilidade. É sim uma excelente opção, é maior do que o GWM Tank 300, então principalmente para quem precisa de espaço, é uma opção bem interessante, mas na hora da compra eu te aconselho, faz um test drive nesse carro, que é muito provável que você vai gostar muito dele e vai ser sim uma opção para levar para sua garagem. Mas eu quero ouvir de você, com tudo que você viu sobre esse carro, sobre os outros veículos do mercado. Com essa grana na mão, você levaria aqui o Jetour T2 4x4 ou não? Levaria algum concorrente? Comenta aí que eu gostaria de saber e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!